Eu fui escoteira e a decisão dessa história partiu justamente do tema desse nosso encontro de hoje, é a história do Mormon. Essa história foi filmada pelos estúdios Disney, mas ela foi escrita no século XIX por Rudyard Kipling, que nasceu na Índia, filho de pais britânicos, e morreu em Londres muitos anos depois. E Baden-Powell, que é o fundador do escotismo, era muito amigo do Kipling, e pediu permissão para usar essas histórias no movimento escoteiro. Então, se alguém aqui conhece o escotismo, sabe que para os lobinhos, quando eles são chamados, essas histórias são parte do cotidiano da alcateia, que é como esse ramo é chamado no escotismo. E, como a gente sabe também, o escotismo preza muitíssimo a integração do homem com a natureza, através dos acampamentos, através das excursões, através de um respeito profundo, do plantio de árvores mesmo, do ensino para as crianças e para os jovens, da importância vital e do fato que nós somos parte da natureza. E esse ensinamento precisa ser perpetuado nas escolas, entre todos nós. Então, a capa original do livro é essa. Essa edição é de 1967 e a tradução é de Monteiro Lobato, de 1933. Então, eu simplifiquei um pouco para não ficar usando um português muito rebuscado. E eu escolhi essa história porque ela estava no meu coração. No anoitecer de um dia muito quente, quando a lua já ia alta no céu, o pai lobo se espreguiçou para fora da caverna e disse: é tempo de caçar. E aí ele escutou um barulho. Se aproximava da caverna um chacal chamado Tabaqui. Os lobos que caçavam nos montes de Seoni, que era a região da Índia onde eles estavam, conheciam o chacal e tinham respeito e desprezo por ele. Porque os chacais, como todos os lobos sabiam, comiam os restos das caças dos lobos e dos outros animais. Então, muitas vezes contraíam uma loucura, uma insanidade que faziam com que os chacais corressem e mordessem qualquer um em sua frente. Então os lobos tinham um profundo respeito e desprezo pelos chacais. A mãe loba, que estava dentro da caverna, estranhou e se aconchegou aos seus filhotes, que eram muito pequenos. E o chacal disse: saudações, pai lobo. Tem alguma comida para os famintos? E o pai lobo disse: aqui você não vai encontrar nada. Para um lobo pode ser que não, mas para os chacais. E foi entrando sem pedir licença e foi para um canto da caverna onde tinha ossos. Quando estava roendo os ossos, ele deu uma notícia muito desagradável para o pai lobo e para a mãe loba. Vocês estão sabendo que Shere Khan, o tigre, vai vir caçar por essas bandas? Está saindo do Waingunga, que era um rio que ficava perto dali. O pai lobo ficou todo eriçado e a mãe loba disse: ele não pode fazer isso. Pelas leis da selva, ele tem que avisar o povo livre, porque ele irá espantar a nossa caça a um raio de quilômetros daqui. Como faremos? Então, Tabaqui disse: posso contar para Shere Khan sobre sua gratidão? O pai lobo ficou irritadíssimo. Disse: fora daqui! O que você pensa? Vá caçar com o seu tigre, com o seu mestre? Saia já daqui! E Tabaqui saiu. A mãe loba estava ainda preocupada, não sabia o que fariam. Se Shere Khan aparecesse por aquelas bandas, iria trazer muitos problemas. Foi quando eles escutaram um barulho. O pai lobo logo correu para fora da caverna e olhou para fora e viu que uma moita se mexia. Ele pensou que poderia ser um perigo, já estava preparando-se para saltar e saltou e parou o salto no ar e disse: é um filhote de homem. E ali, diante de pai lobo, estava um pequeno menino que mal tinha aprendido a andar. E aí a mãe loba de dentro da caverna disse: traz ele aqui, eu nunca vi um filhote de homem, traz, eu quero ver. Então o pai lobo foi com muito cuidado, pegou
o filhotinho de homem pelo pescoço e levou para a mãe loba, com muito cuidado. E colocou o filhote no meio da ninhada. Então, o filhotinho de homem começou a se aconchegar nos lobinhos e começou a mamar na mãe loba. A mãe loba ficou cheia de ternura e o coração dela bateu mais forte. Disse: olha, ele não tem medo nenhum. Ele se aconchega entre os nossos filhotes como se fosse nosso também. Veja! E eles estavam naquele momento com o pai lobo e a mãe loba olhando aquela cena, quando a caverna escureceu completamente. Quando eles olharam para a entrada da caverna, viram uma cabeçorra de tigre obstruindo toda a luz da lua. Era Shere Khan que rosnava. Eles diziam: essa caça é minha. Entreguem imediatamente o filhote de homem. A mãe loba se eriçou inteira e disse: saia daqui imediatamente. Você não tem direito de matar um filhote. Um filhote indefeso não tem vergonha. Nós iremos lutar por ele. Disse o tigre. Vamos ver o que o povo livre vai falar sobre isso na roca do conselho, porque vocês serão obrigados a apresentar os filhotes. E então, o pai lobo e a mãe loba, Shere Khan saiu, ficaram com aquele filhotinho. A mãe loba olhou para ele e disse: ele parece uma rã, não tem pelo nenhum. Vamos chamar ele de Mowgli, a rã. Está bem. E ali ficaram, e as luas passaram. E chegou o momento, luas depois, que era a hora de apresentar os filhotes à alcateia. E a alcateia se reunia na roca do conselho. E o líder dos lobos, Aquelar, ficava no alto da pedra e dizia, num tom monótono, solene, para todo o povo livre que eram os lobos: olhai bem, ó lobos, olhai bem, olhai para os filhotes nascidos, para que vocês não os confundam, para que não os matem por engano. Olhem bem, marquem bem seu cheiro, marquem bem suas feições. E os lobos iam e empurravam seus filhotes com o focinho para o centro da roda e apresentavam assim seus filhotes para os demais membros do povo livre. E chegou a vez da mãe loba empurrar o Mowgli para dentro da roda. E ele empurrou, receosa de que tipo de reação seu povo iria ter. Mowgli era muito pequenininho. A gente sabe que os animais não humanos, crescem bem mais depressa do que os homens. Então, enquanto seus irmãos lobos já tinham agilidade, já estavam aprendendo a caçar, Mowgli não passava de um bebê humano que sabia andar. Então ele se sentou no meio da roda e se distraiu com pedrinhas que brilhavam com a luz da lua, que estava cheia e alta naquele dia. E aí, Aquelar olhou para aquela cena, se espantou, disfarçou, não falou nada, disse: olhai bem, ó lobos, olhai bem. E ficou impassível na sua posição. Foi quando um rosnado foi ouvido: o que o povo livre tem a ver com filhote de homem? Vocês não sabem o que os homens fazem com a nossa floresta, com a nossa selva? Vocês vão admitir que um filhote de homem cresça entre vocês? Obviamente era Shere Khan, o tigre. Aquela olhou e continuou com seu aviso, porque na realidade Shere Khan não tinha direito de falar entre o povo livre. E aí alguns lobos começaram a questionar: o que esse filhote de homem tem a ver com a gente? Os homens pertencem aos homens, não pertencem à selva, não pertencem à nossa floresta. Eles já saíram daqui há muito tempo. E então, Aquelar disse, Aquelar era o líder dos lobos: quando existe dúvida sobre a permanência de um filhote na alcateia, duas vozes que não podem ser os pais devem falar na defesa desse filhote. Quem irá erguer sua voz por esse filhote? Um silêncio absoluto.
a mãe loba se preparou para lutar novamente pela vida daquele filhotinho que já era do coração. E então uma voz muito grave falou: eu falo pelo filhote, eu, Balu, o urso, o professor das leis da selva para todos os filhotes. Era um urso pardo, e ele tinha voz na roca do conselho, e ele era realmente o professor das leis da selva para os filhotes de lobo. E aquela disse: uma voz falou, falta outra. E o silêncio fez com que Shere Khan começasse a rir num cantinho de boca. Quando a alcateia ficou em silêncio, já se esperava que aquela vida não fosse aceita no círculo do povo livre. Uma sombra negra saltou no meio do círculo. Era uma pantera linda, com seu pelo como veludo, uma pantera negra. Seu nome era Bagheera. Seus olhos pareciam um fogo, tão amarelo e vivo que eram. E disse: saudações, povo livre. Sei que não tenho o direito de falar aqui nesta roca de conselho, mas sei que quando uma vida está sendo posta em dúvida, podemos pagar um preço por essa vida. Pelas leis da selva, uma vida pode ser paga por outra vida. Porque nas leis da jungle, nós só devemos matar quando temos fome. E então os lobos disseram: diga seu preço, Bagheera, diga o que quer pagar, diga o que quer fazer. Então Bagheera muito firmemente olhou para todos os lobos e disse: eu ofereço a vida de um touro que acabei de caçar a 1 quilômetro daqui, pela vida desse filhote. Os lobos pensaram, alguns retrucaram e começaram a conversar e acabaram decidindo aceitar o preço de Bagheera. Disseram: sim, onde está o touro, Bagheera? E assim foi. Aceitaram. Shere Khan urrou de ódio e de frustração, porque ele queria aquela caça. Tinha se tornado uma questão muito pessoal para Shere Khan. Então Bagheera disse, olhando para Shere Khan: urra agora, mas esse filhote há de ensinar muito a esse povo livre. E o povo livre há de ensinar a esse filhote, e ele irá correr com os lobos. E chegará o dia que você vai urrar num tom muito diferente. E Shere Khan se retirou. E ali na roca do conselho ficaram apenas Aquelá, os pais e os irmãos de Mowgli, Balu e Bagheera. E essa é a história de como Mowgli foi aceito entre os lobos no povo livre. Mas várias vezes durante essa história eu falei das leis da selva, eu falei das leis da jungle, como o Monteiro Lobato traduziu. A mais importante de todas, que era repetida por todos os filhotes e por todos os animais da selva, é: somos do mesmo sangue, tu e eu. E essa simples lei da selva, ela resume absolutamente uma grande verdade do nosso universo e que nós humanos esquecemos. Somos do mesmo sangue, tu e eu. Somos do mesmo sangue, tu e eu. Vós e eu.